Jéssica, para a gente começar um pouquinho, por que estudar a história das mulheres? Né? Por que é importante estudar a história das mulheres, mostrar esse protagonismo, antes de a gente entrar já sobre a trajetória da Gertrudes? Por que você, como pesquisadora, você acha que é importante? E por que hoje, né, tem tantos estudos assim sobre o protagonismo das mulheres? João, quando a gente para pensar na sociedade hoje, a gente ainda vê muitos resquícios de uma sociedade, né, de pensamento e de mentalidade patriarcal, né? E quando eu falo desse pensamento e mentalidade patriarcal, você tentar designar espaços para as mulheres, né? Tentar colocar as mulheres em caixas, né? Então, a mulher que pertence ao homem, ou a mulher que deve obediência ao homem, uma mulher que ela não pode ocupar determinados espaços, e quando eu falo esses espaços, são principalmente espaços políticos, econômicos. A gente ainda hoje vive numa sociedade que a diferença salarial entre homens e mulheres é gigante, né? Principalmente pensando em cargos de liderança, né? Então, quando a gente pensa na sociedade de hoje, e o historiador, quando ele vai investigar o passado, ele parte de questões do presente, daquele momento que ele está vivendo na sociedade, como ele observa o mundo, né? Dali a gente tira questões, dali a gente olha para a fonte e pensa, nossa, eu vou fazer determinadas perguntas para esse documento, vou tentar encontrar e sanar determinados objetivos, né? Então, quando a gente pensa nas questões que estão muito latentes ainda no dia de hoje sobre as mulheres, né? A gente pensar a violência contra a mulher, né? Tudo isso, temas que a gente, inclusive, nesses últimos dias, por ser março, né, o mês de mulheres, a gente vem vendo as pessoas abordando muito isso, né, nas mídias, nas redes sociais, né? Então, é muito importante, quando a gente pensa nessas temáticas, olhar para o passado, né, e repensar e reconstruir a história das mulheres. O público que gosta de história, que está aí assistindo, ou o público que é historiador e está assistindo, né, quando a gente pensa na história que foi construída até então, a maioria dos trabalhos, né, ao longo do tempo, eles priorizavam a história do homem branco, tá? O homem branco, principalmente o homem branco em posição de liderança, não de classes sociais mais baixas, né? Então, quando a gente pensa nisso e vê diversos trabalhos ao longo do tempo tratando desses personagens, a gente fica o questionamento: cadê as outras pessoas? Cadê as mulheres? Cadê os negros? Cadê as crianças? Cadê as pessoas pobres, né? Então, cadê essas pessoas? E aí, a gente, na história, né, uma historiografia a partir da década de 70, muito impulsionada ali pelo movimento negro, né, pelo movimento feminista, né, diversos movimentos sociais, eles vão ajudar nós, historiadores, a fazer novas perguntas e olhar para o passado de uma nova maneira. Então, no meu caso, principalmente, né, a partir da década de 70, muito impulsionado pelos movimentos feministas, vão se chegar nas universidades e nos pesquisadores novas questões. Onde estão as mulheres? O que as mulheres estavam fazendo no passado, né? E aí, para o meu caso, enquanto pesquisadora, e do porquê que eu busquei reconstruir histórias de mulheres ao longo da minha vida enquanto pesquisadora, parte muito desse questionamento, de querer saber as ações sociais, econômicas, políticas que as mulheres estavam desempenhando no período, né? No período, eu digo, do século XIX, né? Que é o período que eu estudo. Um pouco de entender onde estavam essas mulheres e o que elas estavam fazendo no passado. Tem uma historiadora que ela é muito importante no movimento da historiografia das mulheres, é uma das percussoras desse movimento da historiografia das mulheres, que é a Maria Odila Leite da Silva Dias, né? E ela tem uma obra muito importante que é do Cotidiano e Poder em São Paulo, e nessa obra num dos capítulos da obra, ela vai falar do mito da mulher ociosa, ou do mito da dona ausente. Quando ela fala disso, ela vai trazer o seguinte aspecto: ao longo da história, vários viajantes que vieram ao Brasil relataram as mulheres nesse período, essas mulheres de classe social um pouco mais abastada, né, porque a gente está falando de um grupo específico de mulheres, né? Eu não estou tratando com mulheres pobres, eu não estou tratando de mulheres negras, seja elas escravizadas ou libertas, eu estou tratando de um grupo específico, um grupo que compunha ali uma certa elite econômica e social no período. E aí a Maria Odila, ela vai falar desse mito, dessas mulheres que por muito tempo foram descritas na história e pelos relatos de viajantes, que eram mulheres que saíam de casa só para ir à igreja, aquelas mulheres que a gente vê em muitas pinturas também de viajantes no período, que são acompanhadas pelas suas mucambas, escravizadas, com os guarda-chuvas, né, os guarda-sóis, andando na rua somente para ir à igreja e volta para casa e fica enclausulada, que ela não aparece nem na janela, né? E alguns dos viajantes às vezes falavam: cadê essas mulheres que elas não se posicionavam à mesa quando estavam no jantar, ou que não apareciam? Então, assim, esse é um mito. Essas mulheres, elas não estavam ausentes, elas estavam ali vivendo em sociedade, né? E aí, um pouco de entender
entender essas mulheres e entender quais eram essas ações e participações na sociedade foi um pouco do meu questionamento para essa pesquisa em específico, para tentar entender quem eram essas pessoas. E isso é muito importante também ao tratar de mulheres que compunham essa elite, né? É pensar que ter muito cuidado também na hora de fazer essa análise, né? De não heroicizar essas mulheres, né? Não trazer essas mulheres como heroínas. Olha como a Dona Gertrudes era maravilhosa, incrível. Não é esse o sentido da pesquisa. O sentido da pesquisa é entender quem era essa mulher e ver os feitos dela na sociedade, entender qual era a importância dela ali no complexo de Santa Feira da região, mas também entender que essa era uma mulher que fazia parte de uma elite escravocrata, uma mulher que também estava prisando os lucros, os bens, pensando nos benefícios da classe dela, da classe que ela fazia parte. Então isso aparece também muito no meu trabalho, né? Então acho que reconstruir a história dessas mulheres é muito importante para a gente hoje também lançar um outro olhar sobre as mulheres na sociedade, entender que essas mulheres elas não são subordinadas a ela.